Pessoal, só lembrando que a gente vai deixar as perguntas para o final. Assim, as perguntas sempre por mensagem, né? Não para o final, sempre por mensagem e evitar de abrir o áudio o máximo aí. Para gente não atropelar as outras perguntas que já aconteceram também. Vai lá, João, tá contigo. Beleza, Henrique. Só vendo aqui, abrindo aqui no outro computador para ficar vendo as mensagens por ele. Se alguém. Tá bom? Pessoal, boa noite. Aí, obrigado aí pela presença. Vamos começar aí a aula 2. É, o objetivo dessa aula aqui é falar sobre transformação digital. Então, ontem nós estávamos falando mais sobre algumas características de uma startup, de ser empreendedor, do empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre transformação digital. Então, por que isso é importante para uma startup? Porque, na verdade, o que nós vamos falar é sobre inovação disruptiva, que é uma situação que acontece no mercado quando há uma convergência muito grande de tecnologias, em geral isso acontece, uma convergência de tecnologia, e aquela convergência de novas tecnologias elas possibilitam uma empresa criar uma solução muito prática para um determinado segmento do mercado e desromper aquele mercado. Então, isso aí é base de uma teoria do Christensen, que no livro chamado O Dilema da Inovação. Então, é o que está um dos livros lá que estão na bibliografia. E nós vamos trocar uma ideia um pouco sobre isso, tá bom? É, Gabriela está com dificuldade aí, alguém de ajudar, mas parece que a pessoa está ajudando. Que bom, vamos lá. Eu vou concentrar aqui nas perguntas, se puderem ajudar aí, obrigado. Vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte: o que a gente precisa entender como empreendedor que está criando uma startup é o seguinte: o que o futuro está se apresentando? O que é de tecnologia? O que está acontecendo naquele setor? Como é que ele prover aquele serviço? Como é que as coisas estão acontecendo e quais são as oportunidades de disrupção que a gente tem? Oferecer solução antiga para problema novo nunca foi uma boa ideia. Então, a ideia é essa: como é que a gente pensa diferente? Que foi até um tema que a gente trouxe aqui ontem. É, então, o que está acontecendo? Está acontecendo um momento bem interessante, há algum tempo já, isso, que é a digitalização. O que ele chama de digitalização? É a combinação de várias tecnologias gerando receita e valor. Então, isso permite o quê? Permite você criar negócios digitais, que são novos modelos de negócio que ele estão desrompendo muitos segmentos offline, principalmente. Então, é muito segmento. Essa quantidade de tecnologia ela está permitindo você criar uma história digital, criar um produto digital, e essa interação com as pessoas está desrompendo esse mercado. O que acontece? Acontece que muitos líderes de determinado setor do mercado estão perdendo a situação para novas startups. E dá uma visão muito grande. Isso aqui é um slide do Gartner, isso aí é retirado de um slide do Gartner, essas informações de digitalização. Gartner Group é um instituto de pesquisa que fornece consultoria para grandes empresas, para a lista lá Forbes 1000, Fortune 500. Essas empresas, o que ele fala? Todos os líderes vão ser líderes digital. Se você não é um líder digital hoje, seu negócio ainda é offline, atenção que a chance dele ser desrompido é bem grande. Alguns exemplos. Negócio digital, eu acredito que vocês concordam comigo que o Waze conhece melhor o trânsito de Brasília do que de Brasil, de qualquer cidade brasileira, melhor do que qualquer Detran de qualquer estado. Então, é isso que nós estamos falando. O Netflix desrompeu. Olha, o Netflix é uma história interessantíssima. O Netflix ele foi lançado em 97 ou 98, enfim. E o que estava acontecendo nesse momento? Nesse momento estava acontecendo que eu não sei se que quem pegou esse tempo, existia um negócio chamado de VHS, a fita tape, né, VHS. E a tape estava acabando e estava entrando o DVD. O DVD tem um número mágico que eles falam que é US$ 400.
O DVD Player estava chegando em US$ 400. O Netflix, ele inovou desde o começo, fazendo o quê? Mudando o modelo de negócio. Quem era o líder no momento, naquele setor exatamente que ele estava trabalhando? A Blockbuster. Eu não sei quantos de vocês conheceram o Blockbuster. Em Brasília teve o Blockbuster, imagino que em outras cidades brasileiras também. Então, a Netflix você fazia uma subscrição e nessa subscrição ela mandava para você as fitas que você queria. Então, você não tinha que ir lá no negócio alugar. Então, isso foi possível quando aconteceu o quê? Quando aconteceu o DVD, porque aí era uma remessa muito mais simples do que um peso que tinha uma fita, fora a quantidade de problemas que a fita propiciava. E depois, com o tempo de transformar a internet e tudo mais, o que acontece? A, a Netflix consolidou. Eu vou tirar esse chat, que senão ele vai me deixar meio crazy. Ela consolidou o mercado com a transformação e Blockbuster sumiu. Ela teve a oportunidade de comprar a Netflix, não comprou e foi engolida. Então, isso é um exemplo aí de um negócio digital. A Netflix é um caso tão interessante de se estudar que se você pensar bem hoje, qual é o principal negócio da Netflix? Já não é mais alugar, é gerar conteúdo próprio. Então a Netflix hoje ela se dedica muito a criar o seu próprio conteúdo. Aí podemos falar também de Airbnb, Uber, Alibaba, Wikipedia com a Britânia, TaskRabbit, enfim, aí todos essas startups que surgiram, estão surgindo e estão desrompendo esses mercados. Isso aí é só a ponta do iceberg, né? Então, self-driving car é bem usual, a gente vê aqui já nos Estados Unidos em teste, por mais de uma empresa. Eu tive a oportunidade de ver algumas vezes acontecendo por aqui. Esse projeto Loom, o que é na verdade? É balão que vai iluminar com internet algumas áreas remotas onde a internet não pode chegar a isso. Então, por quê? O que limita hoje o modelo de negócio do Google? É a falta de internet. Então, ele está investindo de como ter mais internet e você permitir aumentar a clientela dele. Apple Pay, então, vindo muita coisa aí para desromper mercados. Então, o que aconteceu? Então, eu vou passar bem rápido aqui para uma apresentação que eu fiz em 2015, 2016, que era mas eu acho que ela está bem, bem ainda aderente ao que está acontecendo no Brasil. E é um negócio que o Gartner chamava de Nexus of Force. Era a convergência de algumas forças, a força social, a força da informação, a força da mobilidade, a força da nuvem, que estavam alterando completamente o negócio. O que estava acontecendo? Tudo estava se tornando cada vez mais social, porque o comportamento, a transformação digital estava mudando o comportamento social das pessoas, dos consumidores, dos cidadãos, então, dos parceiros de negócio. Então, as empresas começaram a utilizar mais ferramenta social como Slack e outros produtos internamente. O governo, não necessariamente o governo brasileiro, mas alguns governos começaram, isso aí é uma tela, eu acho que é de Boston, se não me engano, começaram a criar e estimular a criação de aplicativos para sociais, né, fazendo a participação cidadã, transparência, dados abertos. Social CRM, com recomendações, críticas, sugestões e por aí vai. Por quê? Porque, na verdade, você tem uma comunidade virtual absurda, né? Quando você fala, né, isso aí é um dado de comecinho de 2016, você olha o seguinte, você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, sendo que 2 bilhões delas têm uma conta de mídia social ativa, entendeu? Então é um número absurdo, né? E você tem 3 bilhões de celulares. Então, essa interação e tudo que isso propicia é o que ativa essa força social. E essa força social, ela está integrada exatamente com a integração de dispositivos inteligentes, que é a consumerização e a ubiquidade. Antigamente, eu lembro que quando a gente estava ajudando a montar lá a TBA Internet, a gente conseguia muita gente para trabalhar como estágio no Helpdesk lá, porque a pessoa queria trabalhar lá só para ter internet. E eu lembro que o computador da empresa era muito melhor que o nosso. Hoje em dia,
o computador que você tem em casa provavelmente é muito melhor que o computador que a empresa ou o órgão te oferece. Então, o que está acontecendo? O espaço do consumidor está tão desenvolvido, tão mais desenvolvido, inclusive, do que as empresas. E ao mesmo tempo você quer. E antigamente a rede local das empresas, a que era chamada de intranet, ela era confinada. E hoje em dia não existe mais isso. Você quer acessar informação de qualquer lugar. E o que acontece por isso? Porque você tem um número gigantesco de smartphones e tablets vendidos. Né? Em 2015 já aconteceu a primeira virada, onde o número de tablets, só o número de tablets, não estou falando de smartphone, só o número de tablets ele já vendeu mais do que os PCs tradicionais e notebooks. Então, isso é uma força social. E aí começaram as empresas a permitir que as pessoas levassem os seus computadores para dentro da empresa. E o que acontece? Acontece também quem ajuda a explodir isso aí? A internet das coisas. Porque na verdade não era só mais objetos que estavam conectados. Era toda uma gama de dispositivos, sensores, que na verdade estavam trigando informação, passando informações e mandando essas informações para o data center. O que acontece com isso? Há uma explosão gigantesca de dados. Então, que é a terceira força. A informação ela já estava completamente precisando de data lakes, que eles chamavam. Na verdade, você tinha muitos dados não estruturados, principalmente, além dos dados estruturados, mas muitos dados não estruturados que precisavam ser represados, precisavam ser não represados, precisavam ser fluir para você poder processar e informar. Então, qual era o desafio? Como é que você tira valor dessa informação? Então, o universo digital ele é estimado pelo IDC que vai crescer de 4,4 zettabytes. Zettabytes é depois né, gigatera, aí tem o heptabyte, exabyte, zettabyte, depois é putabyte, aí é byte pra cacete. Então vai crescer exponencialmente. Então é o que a gente percebe, é o que você tinha de foto há 5 anos atrás e o que você tem hoje. É o que você tinha de foto armazenada 10 anos atrás, fotos, vídeos, há 10 anos atrás e você tem hoje. E esses dados, ele cresce num volume assustador e ele numa velocidade assustadora. Hoje em dia, você tem um incremento de dados com mobilidade absurdo. Mesmo em países com desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o número de dados que crescem por transmissão mobile ela é muito maior, é cada vez maior. E o que acontece? O desafio de tirar desse volume de dados nessa velocidade é tirar valor. Então, qual é a sua capacidade de classificar e analisar esses dados? Então, hoje em dia, muito pouco dos dados, muito pouco ainda é analisado e por isso ele não é muito útil. Então, nem sempre você tira valor. E a dificuldade que acontecia por conta da internet, da explosão da internet das coisas, é a variedade. Os DBAs, clássicos DBAs, eles estavam muito preparados para tirar informação de bancos de dados relacionais. Mas quando você tem todos os tipos de dispositivos gerando informação, como é que você organiza esses dados para você tirar a informação? Esse foi um desafio que já está bem trabalhado, né? Que é onde surgiu o Hadoop e todas essas tecnologias de data lake. Então, a internet das coisas explodindo, zilhões de coisas sendo conectadas e gerando dados, você precisa de informação. Foi o momento que fez explodir o Hadoop. O Hadoop, o que ele é? Ele é um cluster de servidores para utilizar qualquer tipo de dispositivo de armazenamento para gerar data lake. Então você não precisa do melhor storage, você pode criar um cluster com 2 servidores simples, com alguns servidores simples. Então ele te oferece toda a gama de informação, todo o espaço que você tem disponível para você criar esse cluster, e ele ainda te dá alta disponibilidade, porque por já ter nascido com a ideia de cluster, ele tem uma excelente disponibilidade, ele tem uma resiliência muito boa. E tudo isso precisava ser implementado aonde? Numa nuvem.
Então, até recentemente, aqui nos Estados Unidos, e algumas empresas ainda no Brasil, o que que elas fazem? Elas ainda têm data center, mas isso aí é completamente inviável. É completamente viável. Eu venho falando isso desde 2009 aí no Brasil. Foi quando a primeira vez que eu comecei, eu parei, fiz um estudo muito sério sobre o que que era nuvem. E desde 2000, porque eu estava trabalhando em, tive uma experiência fantástica trabalhando em um data center. Na verdade, eram 5 data centers da Brasil Telecom integrados. E a gente começou a perceber o que estava acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo? A nuvem ela vai ser oferecida como serviço. Você vai parar de pensar. Tem um livro, What IT Matters, né? O que, que a TI importa, né? Na verdade, faz uma brincadeira do IT com TI aí, né? Então, o que, que ele fala? O que, que basicamente é a tese desse livro? Está acontecendo com os data centers, como a Amazon, o que aconteceu com o Thomas Edison lá no início da energia. No começo da Revolução Industrial, o que acontecia? Todo mundo tinha o seu dínamo, todo mundo tinha o seu gerador para gerar energia. Aí o Thomas Edison foi lá e falou assim, pô, e se eu colocar aqui um relógio para você e você pagar por uso? É essa que é a ideia da nuvem. A nuvem é transformar os serviços de armazenamento, processamento e conectividade e outros serviços de nuvem para um modelo de utilitário. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que as empresas foram criando mais valores. Então ela saiu de uma estrutura de infraestrutura, como eu estou falando, armazenamento e processamento, para plataforma, mensageria, e-mail, até software, gestão de relacionamento com clientes, CRM, ERP e todos esses tipos de aplicativos que nós trabalhamos aí com SaaS. Então, foi isso que aconteceu. Isso tudo, então, foram forças que empurraram a digitalização. Então, a digitalização ela está crescendo em todos os setores privados e inclusive setores públicos. Então, é basicamente isso que eles chamavam de, né, transformação digital que estava acontecendo. São essas forças, social, informação, nuvem, mobilidade, elas convergiram num momento e começaram a oferecer todos esses recursos. Se você pegar o Waze, se você pegar o Uber, se você pegar aqueles exemplos que eu dei lá atrás, Airbnb, você vai ver o seguinte: muitas do que eles usam como tecnologia foi implementação dessas forças, na verdade. É inteligente isso, porque ele tem engenheiros capacitados de explorar essas tecnologias, mas na verdade quem fez nascer essa tecnologia, elas aconteceram antes, por motivos diferentes. Então, na hora que convergiu e se tornou viável, possibilitou o lançamento dessas aí. Tá? Então, para a gente entender aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no momento. Não, então vamos lá, então vamos continuar. Vamos lá. Aí o Bruno me corrigiu aí, da Zetabyte a Yottabyte. Então vai ter o Putabyte aqui não vai acabar, meu. Por isso que tem que elevar aqui. Então, falar um pouquinho aí do livro do Christensen, tá? É um livro de 95. O que ele fala? Ele fala sobre. Pode mandar, Rita. A gente vai ter outros momentos de pergunta, fica tranquila. Pode mandar aí. O que, que vai acontecer com o dilema da inovação? Ele fez uma análise, nesse livro de 95, que ele fala o seguinte: quando a gente vai analisar a espécie, né, vida de uma espécie, o ser humano é muito complexo, porque ele vive 80 anos. Então você vê 5 gerações demoraria aí 400 anos, né? Então, quando você faz uma mosca, um inseto que dura horas ou dias, é muito mais fácil de analisar. Então ele fez essa análise em cima da área de disco rígido. Então o que acontece? É, o, ele começou a observar o seguinte: a disrupção que acontecia nesse mercado, que a toda hora acontecia uma nova disrupção. Então, eu, por exemplo, eu peguei os disquetes de 8 polegadas.
depois foi para 5 e 1/4, depois foi para 3,5, depois foram para. Aí, enfim, hoje em dia é um pendrive mínimo, tem uma informação absurdamente maior, a enésima potência lá do que eu tinha nesse período aí, no disco muito maior. Então ele foi mostrando justamente essa questão de ruptura. Que ele mostra, o que ele quis provar é o seguinte: toda vez que acontecia uma ruptura nesse setor, um novo entrante se tornava líder. E toda vez que acontecia uma inovação incremental, que eu via uma melhoria de desempenho na tecnologia vigente, o líder ganhava distância. Então, a tese dele é que existem dois tipos de mudança, incremental e ruptura. E dois tipos de empresas, estabelecidas e emergentes. As incrementais, então, elas favorecem as empresas estabelecidas e as de ruptura favorecem as emergentes. E ele explica vários motivos pelo qual isso acontece. Um deles é que as empresas estabelecidas, elas têm dificuldade muito grande de entender. Elas entendem, melhor dizendo, a área técnica entende a mudança que está acontecendo, desenvolve uma tecnologia, mas às vezes a própria empresa mata essa tecnologia porque não é o leite de todo dia delas. Então não é o que ganha o ganha-pão dela todo dia. Então ela mata às vezes a inovação porque ela pode tirar o foco da equipe no que está ali crescendo na empresa. Um exemplo mais clássico que eu conheci, né, que eu vivi essa história aí, acompanhei, foi o CRM. CRM é Customer Relationship Management. Então, o que acontece? É quando você está fazendo a gestão de todos os seus canais de contato com os clientes. Nos anos ali de 95, 98, isso cresceu absurdamente. E quem liderava, uma das empresas que liderava isso era a Siebel. A Siebel era assim, utilizava muito. Eu trabalhava na Novell em 2001, entre 2001 e 2004 trabalhando na Novell, e a Novell usava a Siebel. Era horrível. Mas era a maior empresa. E a, nesse mesmo período de tempo, o Mark Benioff trabalhava na Oracle e ele desenhou o que seria o Salesforce. Provavelmente falaram que ele era maluco, ele saiu e foi montar a maluquice dele. O resumo da história, fazendo um fast forward gigantesco, o Salesforce hoje é o maior, tem uma torre que vai ser a maior torre de São Francisco, né? É uma empresa gigantesca. Então, isso é um exemplo que é curioso, porque eu vi isso, e aconteceu depois do Christensen ter escrito o livro, né? Então, agora as empresas estão cada vez mais conhecendo essa situação, e elas estão trabalhando, criando mecanismos como Zone to Win e outras situações para se preservar em casos de dilemas de inovação. Mas ainda é uma excelente brecha para vocês pegarem site e trabalharem em propostas de soluções, tá? Então, o que acontece? Basicamente aí é isso. Quando a linha vermelha aí, entenda como a empresa estabelecida, ela lançou tecnologia, provavelmente desrompeu ali, aí ela começou a crescer, ela reforçou a sua posição através de inovação incremental, aí as melhorias começaram a diminuir o ritmo, alguém lançou uma inovação de ruptura, acontece o breakthrough e ela desrompe o mercado e se torna líder. É isso que ele desenha como o que acontece numa inovação disruptiva. Então as inovações de ruptura elas são mais simples e mais baratas em geral, prometem margens menores de lucro. Aí é onde entra aquela tese lá do Peter Thiel de monopolizar, criar monopólios, que é uma forma de você não necessariamente criar uma inovação de ruptura por preços mais simples, mas por outras formas. Da mesma forma que as empresas estabelecidas foram ganhando inteligência para desromper para desromper os mercados, a- as startups também foram. Opa, o Henrique está mandando mensagem aqui. Foi desrompendo o mercado, desculpa, gente. As startups também foram entendendo como é que se protegiam, como é que criavam modelos para também melhorar essa situação. Isso é comercializado primeiro em mercados emergentes e insignificantes.
Na visão de quem? Na visão das empresas estabelecidas. E quem são esses caras para a gente? São os visionários e os early adopters. Então a gente vai falar bem disso aí, tá? Outro impacto também que tem, então isso aí é o dilema da inovação. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Muitas coisas que convergência não virou negócio. Acho que as forças sociais podem ter um impacto grande na economia. Pergunta: desde a convergência da mídia, é possível comprar via controle remoto, que não estão sendo vinculados na TV como produtos emergentais sem loja física, mas sim utilizando e-commerce. E até hoje não aconteceu. Comecei a programar no XT. Acho que as convergências que não aconteceram bem, apesar de haver tecnologia em função do impacto social, até de infraestrutura. Já pensou o tumulto? O que acontece é o seguinte, eu, porque, não entendi muito a pergunta, mas assim, é por que, que algumas tecnologias não vingam? Tem muito motivo. Um exemplo, não sei se é o caso aqui que vocês estão. Vamos falar um exemplo clássico que tem amanhã aqui, exatamente do que a Rita está falando, é o seguinte, é que é sobre Custom Development e Product Development, né? Quando nós estamos falando de startup, nós estamos falando de Custom Development. O que, que significa isso? A gente vai falar isso muito amanhã. É sobre o seguinte, a visão, nós estamos treinados no Brasil, em muitos países, e aqui também havia muito esse treino, e foi isso uma das boas causas que, no entendimento de muita gente, aconteceu a bolha da .com no ano 2000, é que a gente estava fazendo product development com startups, com inovação de disruptura. O que acontece? Qual o problema disso? O problema disso é que você faz uma ideia de criar um produto e quando você lança esse produto, não tem cliente para ele. 40 e tantos por cento das startups quebram por isso. É o principal motivo que uma startup não funciona. Ela cria um produto que ninguém quer. Então, o antídoto a isso é custom development. Primeiro você desenvolve o cliente para depois você começar. E aí você entende qual é o problema, qual é a solução, qual é a proposta de valor que eu estou esperando, qual é o produto que você cria, faz o MVP, testa para depois você lançar. Então, é menos por questão de convergência, na minha opinião, e mais por questões de como é que você, de metodologia utilizada. A gente vai explorar isso bem amanhã, tá? Lembra na concepção social. Não acho. Acho que é essa questão do produto, Rita. E quem tem um produto que ninguém quer, ser o primeiro. É criar cliente, nós vamos falar muito sobre isso aí. Quem tem um produto que ninguém quer é o lance de desenvolver cliente, tá? Vamos falar sobre os early adopter amanhã, bastante sobre isso aqui. Hoje é muito mais sobre oportunidades e inovações disruptivas, tá? Mas é basicamente isso que eu estou falando. Vamos passar amanhã uma hora falando sobre como as formas que você pode se precaver disso para não gastar dinheiro, principalmente. O exemplo clássico é a Webvan e as apps. Lembrem-se, se vocês quiserem assim, os dois extremos, lembrem-se da Webvan e das apps. Nós vamos falar disso amanhã. A Webvan, ela conseguiu fazer um fundraising de 600 milhões de dólares e quebrou magistralmente. E as apps e ela começou tirando foto dos sapatos na loja em Nova York e cresceu. Então, vamos falar bem disso aí amanhã. Para dois mercados que não existiam. Então, por que, que um vingou e o outro não? É a tese do livro do Steve Blank. Então, outras coisas que estão acontecendo que é importante ficar antenado é o seguinte: é sobre os jovens, o interesse dos jovens no universo digital. Então, uma empresa hoje que está tentando tem muita dificuldade de atrair o jovem talentoso, porque hoje esse jovem talentoso ele não quer esse modelo de trabalho nas empresas, ele não quer uma forma muito é, aborrecida, boring, né, entediada para trabalhar. Eles estão procurando tecnologias emergentes, mercados emergentes, eles querem desafio. Eles não querem fazer o que o pai deles já faziam. Exceto em Brasília, o pessoal do serviço público, né? Então, o modelo de liderança digital é isso aí, é criar. Qual é o desafio que as empresas estabelecidas têm? É como incorporar. É aí onde acontece esse slide aí que a gente usa, por exemplo, para mostrar para as empresas como eles podem se beneficiar das startups.
Porque o que acontece, a TI das empresas hoje, elas não estão mais inovando. Teve um período que a força de inovação de qualquer empresa era a TI. E hoje em dia não é mais necessariamente a TI. Em alguns casos, quem está se transformando no CDO, o Chief Digital Officer das grandes empresas, é o cara de marketing. E o cara de marketing conhece muito bem a tecnologia que está disponível, ele não vai coordenar a equipe, ele não vai coordenar o time de desenvolvimento, mas ele conhece o cliente muito bem e a tecnologia viável. E ele consegue desenhar esses produtos. E uma TI pode colocar em como elas podem incorporar. Então, isso aí é um trabalho que a gente vai fazer muito forte com as empresas estabelecidas no mercado para fazer uma junção entre startup e empresas bem estabelecidas. Startup que está desenvolvendo a ideia e quer lançar suas ideias, e a empresa que está buscando um modelo de negócio digital que a startup pode oferecer para ela. Então, quando você está falando de negócio digital, de transformação digital, não é só tecnologia, pelo contrário, é uma visão holística. Passa da liderança empresarial, da forma como você organiza o seu time, da forma como você cria o seu time, colocar essa mentalidade, pensar na toda a experiência que o usuário tem, todos os touch points, como é que o usuário vai se relacionar com a sua tecnologia, como é que ele usa essa tecnologia, como é que ele pode ser um colaborador da sua plataforma, como você usa a informação, como você transforma o modelo operacional, como as pessoas realizavam a tarefa e como você alivia as dores e cria ganho naquelas tarefas que as pessoas trabalham e como você muda a sua relação de trabalho. Não é mais patrão empregado, o empregado é meu. Eu vi lá no Startup Grande, conversando com um empresário do Brasil, a menina com um aplicativo ela estava aqui no Grande, ela é uma startup de Miami, e ela estava mostrando a ideia de você. Ela está desenvolvendo desenvolveu um projeto que era a empresa incentivar e dar prêmios para as pessoas no trabalho, para elas fazerem trabalho social, durante a hora do trabalho, evidentemente. Aí o cara, não, eu achei legal, mas eu só permitiria o empregado fazer isso fora do expediente. Olha, se for fora do expediente, o cara tá fazendo para a empresa, tá fazendo para ele, meu. Mas o cara, por quê? Porque tá entranhado na cabeça do cara que o funcionário é o escravo dele. Então, assim, não vai, não, ele infelizmente não vai passar para a transformação digital, ele vai morrer no meio do caminho. E o que acontece no futuro bem próximo aí é justamente a economia de algoritmo que eu comentei ontem. Na verdade, algumas empresas elas vão deixar de ser, na verdade, entregar um produto e vão entregar um algoritmo. Se você pensar muito bem aqui, muitas empresas, você consegue ver em muitas empresas já isso aí. Né? Eu chutaria assim, que o PayPal, na minha opinião, é isso aí. Né? Tem lá uma série de pessoas fazendo alguma coisa offline, mas basicamente é um algoritmo integrado e facilitando um serviço que você tem, entre outros. Eu dei o exemplo ontem da Avaya, né? Que era um serviço de telefonia, a telefonia se integrou na convergência, se integrou com o IP, hoje você coloca no próprio, em qualquer dispositivo que você tem e usa. O que ela está virando? Está virando um tipo de algoritmo. Tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Tá? A empresa tem o trabalho de marketing dos homens. O sentimento tem que foi direcionado para ensinar a TI para demais. É isso aí, Bruno. A TI, a TI que está longe das áreas de negócio, essa TI, esse CIO aí deve ficar com as barbas de molho porque ele vai ter um problema. A área de negócio, existe uma coisa que o Gartner chama de Shadow IT, que é que é, na verdade, o que está acontecendo? As áreas de negócio já estão usando a TI fora da TI. Então tem cara usando o Google, tem cara usando o Basecamp para gerenciar projeto, tem o outro que está usando o Google Drive para compartilhar, porque a TI não oferece. Então a TI ela está numa ameaça, é uma pressão gigantesca para o cara de TI hoje em dia. E o cliente é muito. Em alguns casos, os clientes são bem mais inteligentes, as áreas finais da empresa são bem mais inteligentes que os caras de TI. O Big Data não é esse tipo de empresa? Trabalha com... Não, o Big Data, na verdade, é um conceito, tá? O Big Data é sobre volume, velocidade, veracidade e variedade.
Então, o Big Data é sobre como você explora essa explosão de dados em algum negócio. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, o reconhecimento de face, reconhecimento de reconhecimento se um determinado e-mail é um spam. Eles estão usando uma base de dados aprendidas para gerar um algoritmo para pegar essa informação. Então, um produto anti-spam pode ser considerado uma ferramenta que emergiu a partir do Big Data. É isso, Big Data é um conceito. Tá? Algumas pessoas usam esse conceito para lançar os seus produtos. Tá? O que vem por aí? Eu adoro esse site aqui, né? Eu sempre, todo ano, eu vou lá, dou uma olhada. Então, a mensagem aqui é: vão atrás sempre do que está vindo. Pode ser uma pista da melhor forma de você colocar a sua, né, ver o tanto que é alinhado que sua startup está com tendência tecnológica. Volto a falar, uma startup não é necessariamente sobre desenvolver uma nova tecnologia. Na minha opinião, a maioria das vezes é sobre como usar essa tecnologia que está vigente, disponível, e você pode às vezes usar com baixo custo. Essa é a melhor situação, na minha opinião. Mas é curioso você olhar isso aqui, porque alguns anos atrás, quem estava aqui, em 2015, se não me engano, estava, por exemplo, o Slack e o Magic Leap no Breakthrough Technology. E hoje em dia são empresas. O Magic Leap foi comprado por quanto, gente? Eu acho que foi comprado pelo Google agora por um valor absurdo, né? Então, vale a pena olhar o que está acontecendo, porque você vai entender mais ou menos o que está acontecendo em termos de mercado por tecnologia disruptiva. Não necessariamente são negócios disruptivos, tá? Em geral vai ser, mas é que eu quero separar mercado e TI, tá? Então, o que está acontecendo aí nesses breakthrough, essa pá de coisa aí, né? Plantar chip para reverter paralisia. Já estão falando de self-driving trucks, eu adorei isso aí. Imagina self-driving trucks, cara. As estradas iam ficar muito mais seguras. Essa 360 degree selfie, pô, eu comprei uma câmera. Eu comprei uma câmera, deixa eu ver se. Cadê ela? Tá aqui. 400 dólares. É aquele número mágico que eu falei que tem para os americanos. A 360 Fly. Já está rolando isso, entendeu? É uma câmera baratíssima. Vou colocar aqui um vídeo. Vocês conseguem ver? Consegue. Não, não me veio, né? Ah, tá, tá. É assim, é só desabilitar o compartilhamento de tela que fica na parte superior. Ah, tá. Não, mas ele vai ficar aqui, entendi. É isso não. Ah, vai dar certo, peraí. Vai ficar meu. Não sei se todo mundo tá vendo aí. Ah, quem tá com o meu nomezinho na tela lá vai ver, né? Então isso aqui é uma câmerazinha de 300 e pouco, entendeu? Pô, filma 360 graus assim e 240 graus assim. Eu tenho lá no meu perfil do YouTube, eu coloquei alguns vídeos que eu fiz o shot. Qual era a ideia que eu tinha disso aqui? É criar aulas. Minha ideia é ir nos parques nacionais, começar a gravar esses vídeos para os professores mostrarem, levarem os alunos, entre aspas, aí, para dentro da sala usando o cardboard. Tá? Então, tecnologia completamente disponível aí. Então, totalmente disponível. Spotnet of Things, o que está acontecendo? É uma ameaça o que acontece? A gente vai falar daqui a pouco de Deep Learning. O Deep Learning ele tá acontecendo por quê? Porque tem processamento disponível agora. Convergiu processamento e armazenamento abundante para oferecer o Deep Learning. Então, o que acontece? Você hoje, uma câmerazinha dessa e em uma série de outros, você tem muita informação, você tem muito processamento, por incrível que pareça. E o que acontece? As redes de bots, de malware,
elas estão usando esses processamentos para fazer ataques. Então, não usando, então, mas tem esse risco iminente. Então, estão discutindo sobre isso aí. Então, não quero. Eu sou curioso em relação aqui, compartilhando aí minha curiosidade com vocês, tá bom? Algumas áreas de interesse da gente aqui no cotidiano sobre tecnologia. A primeira delas é a Internet of Things. Então a gente acha que tem muita coisa para se fazer aí em Internet of Things, entendeu? Para quem não entende exatamente o conceito é você, na verdade, tem dispositivos, sensores, que vão estar passando informação, que essas informações vão para, geralmente para data center, que processa essa informação e trigam algumas ações, ou que podem ser de um alerta, pode ser uma mensagem, ou pode ser, inclusive, reenviar algum comando para esse sensor, e esse sensor vai ter alguma informação para executar. E onde isso pode ser usado? Cara, olha a quantidade de lugares. Essa empresa aí, quem não conhece e é interessado em Internet of Things, vale muito a pena passar a conhecer. Eu sei que tem várias outras, eu não defendo ela, é simplesmente uma que me chama muito a atenção, porque eles mostram a abordagem dela, a abordagem da internet das coisas, ligado. Tempos atrás, eu e Freud, nós fizemos um aplicativo um programador amigo nosso, em que na verdade, o que acontecia? O cara já tinha feito um monitor para o aquário que tem na casa do Frois. E aí a gente pegava aí a gente criou, na verdade, o aplicativo móvel para ele. Na verdade, pegava os dados que esse cara já estava gerando e ficava lá. Aí eu mostrava pH, mostrava. Eu não conheço muito de aquário, mas é salinidade, enfim, uma série. Tinha 5 itens que mostravam e que esses indicadores eram muito interessantes para saber se estava tudo ok, temperatura, se o peixe estava lá tranquilo. E a ideia da gente pô, e se a gente colocasse isso para medir todas as águas aí do Brasil? Aí a gente foi ver como é que a Agência Nacional de Água faz. Nossa, terrível. E aí a gente começou a pensar em projetos como, por exemplo, e se a gente colocasse isso nos tanques de pesca de pesqueiro, e as pessoas, e você oferecesse para a pessoa como é que o peixe que você está comendo, qual foi a qualidade que ele foi tratado durante a vida dele. Então, tem muita coisa para se fazer aí, Internet of Things, na verdade. O que está acontecendo agora? Os dispositivos estão muito viáveis para você fazer uma experimentação de baixo custo. Essa que é a minha principal mensagem que eu queria colocar para vocês. Outra coisa que vocês não precisam, vocês podem lembrar sempre é o seguinte: o próprio celular ele é um sensor, né? Então, quando você usa por exemplo, Colabore tem essa ideia, né? O pessoal lá de Recife, você tira a foto da cidade, enfim, a gente tinha uma ideia quando teve o problema da lei de poluição sonora em Brasília, a gente queria que as pessoas ficassem medindo a poluição sonora em todo lugar do Brasília, para a gente ficar medindo se será que um bar realmente faz mais barulho do que um caminhão que passa lá do lado da minha casa, ou uma construção do metrô. Então, enfim, o que acontece é o seguinte: é uma explosão gigantesca de sensores. Hoje, qual a principal limitação que você tem em algumas áreas, como por exemplo a pecuária? Colocar aqui, né, pecuária e tudo mais. Qual é o principal problema? É a capilaridade disso, né, de internet para isso. Mas hoje você tem sensores para fazer mensagem de texto. Mensagem de texto pode ser, embora você não tenha a garantia da transmissão, pode ser uma forma viável. E em alguns casos, você pode coletar os dados. Você pode criar pequenos servidores que armazenam esses dados e com o tempo você vai passando esses dados e coletando essas informações. Então, principalmente a mensagem aí para vocês é o seguinte: está cada vez mais fácil e viável criar soluções relacionadas a Internet of Things. O que você precisa mais é entender qual é o problema que você quer resolver e como esses sensores que estão disponíveis pode ser uma forma viável de você resolver esse problema aí. Blockchain. O último hackathon que a gente fez, a gente geralmente faz um hackathon a cada Demo Day.
E o hackathon que ocorreu junto com o Demo Day 2 foi blockchain. E é importante você separar o que é blockchain de Bitcoin. Bitcoin é uma implementação do blockchain. Agora, o blockchain como infraestrutura de chaves públicas, ele te permite muita coisa. E de direitos digitais a smart contracts, teve voting, a gente teve uma das coisas que saiu no hackathon foi voting. Smart contract saiu também, um pessoal que está transformando a parte de contratos de seguros, de saúde em smart contract. Saiu projetos assim, isso feito numa semana. Então, um outro que tem aqui que eu acho bem legal, que eu vi aqui, foi propriedade intelectual. O que, que o blockchain está relacionado? A que todo mundo da mesma rede reconheça o que você está desenvolvendo, entendeu? O que você tem, você é o proprietário daquela chave dentro do blockchain. Então, para qualquer tipo de ledger ou qualquer outra situação em que isso se implementa, isso é muito interessante. Mas uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, eu vi um pessoal falando, não vi implementação disso ainda, foi, por exemplo, o artigo de luxo. As pessoas queriam ter certeza que aquele artigo foi o que foi sair da loja para evitar falsificação. É possível você conseguir fazer alguma coisa em cima de blockchain nessa mesma ideia. Tá? Então tem muita coisa aí que vai surgir. Ah, saiu também um dos projetos que saiu lá foi crowdfunding. Um dos projetos do blockchain, do hackathon, foi crowdfunding. Permitiu as pessoas usarem para fazer o blockchain para fazer a parte de crowdfunding. A outra área, aí isso aqui, tanto o blockchain como a internet das coisas, eu vou revisar esses slides e vou colocar o Hype Cycle. O Hype Cycle do Gartner, e tem vários que mostram isso, ele mostra a tecnologia em geral, ela triga, ou seja, ela parte, ela sai do eixo aqui, no eixo X, na linha do eixo X, aí ela sobe lá no exponente do eixo Y, então ela tem o pico de, aí ele chama de pico, pico de inflação, de expectativa, inflar todas as expectativas em cima daquela tecnologia, depois ela cai na desilusão, vai pertinho, vai ali no meio do caminho, quase no eixo X, e depois ela vai para a rampa do enlightenment, ou seja, a luz começa a ver a luz do fim do túnel naquela tecnologia, ela começa a se achar realmente os use cases em que elas se aplicam, e depois ela vai para o platô da produtividade, ou seja, ela está entrando. Tanto o Internet das Coisas quanto o blockchain já estão, as duas tecnologias, os produtos que estão usando essa tecnologia já estão no platô, no slope of enlightenment. Já tem casos de aplicações claríssimos de como utilizar isso aí. Agora eu vou falar de inteligência artificial e virtual reality, que é uma situação bem diferente. Primeiro de inteligência artificial, por quê? Porque essa está bem mais madura do que realidade virtual e realidade aumentada, na minha opinião. Inteligência artificial, então, só para explicar mais claramente, Deep Learning. Então, Deep Learning é um subset do Machine Learning, que é um subset da inteligência artificial. A inteligência artificial é estudada desde sempre, né? Então, quando você vê lá o cara do xadrez, o jogo usa a inteligência artificial desde sempre, né? Como é que como é que o jogo responde ao que você fez? Não deixa de ser uma árvore de decisão para ele fazer tomar uma ação. Então, inteligência artificial já vem sendo usada há muito tempo. O que acontece com o Deep Learning? O Deep Learning é quando você começa a fazer a máquina aprender pelos dados. Então, o que está acontecendo isso? O que está acontecendo é que existe um conjunto de algoritmos e um conjunto de software livres que permite você fazer várias coisas com Deep Learning. Como, por exemplo, reconhecimento de imagem, reconhecimento de vídeo, processamento entendimento da linguagem, NLP, né, Natural Language Processing, esse conceito de você entender o que você está escrevendo, né, a linguagem
ela é bem complexa, mas como é que e o Deep Learning ele consegue você colocar uma forma de fazer o aprendizado dos dados não supervisionado que você vai otimizando o algoritmo de forma que esse algoritmo fica muito bom e muito inteligente para fazer uma resposta a uma ação. Então ele consegue saber o que você está perguntando, no caso de uma linguagem natural. Num reconhecimento de imagem, os algoritmos permitem, por exemplo, você entender o seguinte: tem uma face aqui dentro, tem uma face nessa foto. Então, os algoritmos relacionados com Deep Learning, eles estão permitindo isso. Você consegue fazer um conjunto de dados, é, de dados com aprendizado que vão otimizar esse algoritmo para te responder de uma forma muito rápida, com uma probabilidade muito boa, se aquela imagem é uma face ou não. Que tipo de objeto que tem naquela imagem. Vídeo, o que está por trás, por exemplo, de reconhecimento de vídeo, por exemplo, uma aplicação, um uso de reconhecimento de vídeo é, por exemplo, o caso de self-driving car. Sem reconhecimento de vídeo não aconteceria o self-driving car. Então, o self-driving car usa exaustivamente o reconhecimento de vídeo. Reconhecimento de voz, né, speech, chatbot. Chatbot é uma aplicação bem forte do que você de usar o NLP e dar respostas significativas para as pessoas que você está interagindo. Personal Assistance, então você conhecer a jornada do usuário, ou seja, o dia a dia. Olha, você acordou, hoje tem reunião tal, a sua dieta é essa, posso já marcar, já marco para você a informação. É fantástico. Eu vi agora no Startup Grand uma palestra do cara da SoundHood. Cara, maravilhoso. O cara, ele estava assim, anos-luz à frente do Siri. Anos-luz, anos-luz. Ele faz, por exemplo, o seguinte: ele fez uma pergunta pro cara lá e respondeu na hora o seguinte: olha, eu estou querendo ir, e nessa velocidade de voz que eu estou falando aqui. Olha, eu quero ir de São José para São Francisco, eu quero almoçar no melhor restaurante de São Francisco, onde eu vou ter a reunião no endereço tal, na empresa tal. Aí ele falou lá o nome da empresa, e eu queria saber quanto isso vai custar. O que aconteceu? O que está por trás disso? Ele está fazendo um coletivo, junto com algumas empresas, de coletivo de data science. Então, o Uber está sendo um provedor da informação de quanto custa essa viagem. O Google Flight está das informações de quando é de voo. Ele fez essa mesma coisa que eu estou falando de voo. O Yelp, os caras, os data science do Yelp, estão com informação de locais e restaurantes. E aí vai. Então eles estão fazendo um coletivo, chama AI Collective. Eles estão fazendo esse coletivo em que as startups estão oferecendo, não são mais startups, né, que as empresas estão oferecendo essas informações para que você tenha, por exemplo, funcionalidades gigantescas como esse aí do Personal Assistant. A palestra, quem viu ficou chocado, assim, a plateia inteira. Foi muito, 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 muito bom. Então, isso tem a ver com um pouco também que eu falei ontem de criar as comunidades, né? Quando você tem outras startups próximas, não necessariamente você está criando uma competição, você está criando mais força para atender um determinado segmento de mercado e oferecer mais ganhos e reduzir mais dores aí, e aí você cria uma proposta de valor bem interessante. Robôs, né? Robôs usam exaustivamente, né? Qual a reação que eles tomam quando eles chegam perto de alguma coisa, quando eles querem andar, quando eles querem pegar alguma coisa. Então, muitas aplicações aqui com robôs, detecção de fraude, padrão, né? Então você tem um conjunto de dados para ser aprendidos. Você consegue criar um algoritmo para fazer o aprendizado não supervisionado, que começa, em geral, sempre começa com os dados supervisionados. Você vai falar o seguinte, exemplo, ó, isso aqui tem face, isso aqui tem face, isso aqui tem face, isso aqui tem face, isso aqui não tem. Isso aqui tem face, isso aqui tem face, isso aqui tem face, isso aqui não tem. Aí ele vai começar a entender qual é o padrão. Ele cria os algoritmos, cria as ideias, faz o ajuste para saber o seguinte, quando tem e quando não tem. E daí você vai fazer isso para qualquer tipo de sistema, como por exemplo, detecção de fraude e recomendação de sistema. Então, tem muita, muita, muita coisa sendo desenvolvida. O cara, hoje, o principal mente por trás disso aqui no Vale,
na minha opinião, é o Andrew NG. Quem quiser depois eu posso mandar o link aí sobre esse cara. Ele é o cara de Stanford e ele ele é da área de pesquisa do Baidu. O Baidu é uma, eu não sei, eu acredito que vocês já conheçam, é uma das maiores empresas chinesas, uma das maiores empresas do mundo. É similar ao Google lá da China. E esse cara está por trás do que vai ser o Oculus Glass, o Google Glass, né, o Baidu Glass lá da China. Então, e ele hoje é a principal referência quando se fala aqui em Deep Learning. Então, muita coisa acontecendo. E o melhor, muita plataforma aberta. Então, Hadoop e Spark não é necessariamente Deep Learning. Hadoop e Spark é forma de você criar data lake e reduzir e fazer map reduce, ou seja, você de certa forma estruturar os dados não estruturados. Não é bem isso não, mas para simplificar aqui, vamos trabalhar dessa forma. Então, na verdade, você está trabalhando com todos esses dados que você tem que criar esse aprendizado. TensorFlow, Anaconda e esses outros aqui, esse SciKit, Science Kit, né? Cara, esses caras são open e é a base de tá todo mundo desenvolvendo em cima de deep learning. É muito, 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 muito bacana. Vale muito a pena aprender. Então você tem uma tecnologia emergindo agora falo 2, 3 anos, 2 anos, tem aqui no Vale. Aí eu fui num curso aqui em Oakland tem 3 semanas, a grande maioria das pessoas estão ainda vendo isso aqui. Então tem uma. Eu estou conversando com alguns professores de matemática, de, de estatística. A ideia da gente é difundir mais essa ideia aí no Brasil. Então eu vou criar, provavelmente a gente vai criar um grupo aí para ficar estudando Deep Learning e quem quiser vale muito a pena, tá bom? Ah, são grátis, tá? O Elcio, eu vi aqui a pergunta aqui, na verdade, tudo é open source isso aí, tá? O custo que o que é armazenamento e processamento, tá? O grande detalhe é o seguinte, por que que você, por exemplo, Natural Language Processing, você pode criar o seu, você vai precisar de bastante servidor, é o que eu chamo lá do Google Brain, né? O cérebro do Google, você vai colocar lá um monte de máquina de processamento utilizando. Então, o grande detalhe é que você vai precisar dependendo da margem de informação que você precisar, você vai precisar de muita informação. Então, se você quiser começar, mas você tem, por exemplo, a IBM com o Watson, em que você pode ganhar um voucher lá, quando você faz uma aceleração, por exemplo, com a gente, e que você tem essa tecnologia lá disponível. Pode ser que com o tempo ela fique inviável, mas você pode criar a sua. Tá? Isso aqui é Greenfield, cara. Muita coisa dá para ser feito aqui ainda. E você não precisa de ter muito dinheiro para desenvolver isso aqui, não. Aliás, eu diria que bem pouco. O Anaconda, por exemplo, ele usa extensivamente a GPU do seu computador. Eu não sei se vocês conhecem a ideia de GPU. GPU é o Graphic Processing Unit, é similar ao CPU das placas gráficas. Então, quem jogou game aí deve conhecer bem a Nvidia, né? A Nvidia, que tinha o GeForce, aquelas placas de vídeo absurdamente fantásticas para assistir, para você jogar games como sei lá, o Call of Duty ou similar, que tem um processamento gráfico absurdo. A Nvidia, ela está cada vez mais indo para essa área e cada vez mais estão se usando GPU para fazer a parte de processamento e principalmente de aprendizado não supervisionado de dados de Deep Learning, tá? Então, por exemplo, eu instalei na minha máquina ela é uma VR Red, né? A minha máquina, eu tive que sair de Mac, fui para uma máquina Windows com VR Red usando GeForce. É uma máquina muito mais barata do que um MacBook Pro. Então, assim, é lei de Moore, né? Lei de Moore, a tecnologia vai baixar o preço. Nós estamos falando da quantidade de tecnologia que uma câmera tem e o pessoal está usando como bot. Então, o que eles estão fazendo é utilizar todo esse processamento que você tem disponível para fazer esse aprendizado.
de forma que o seu algoritmo fica tão tunado, tão ajustado, que você consegue, na hora da foto, saber se tem face ou não ali. Tem uma pergunta aqui, não sei se é pergunta. Uma ferramenta de tecnologia que atua no auxílio do transporte público coletivo pode atingir um público com poder aquisitivo baixo, sabendo que o acontecimento tecnológico desse público pode não acompanhar a linguagem do serviço? Qual a importância de ter uma estrutura física para um projeto? Marcos, cara, você tem que conhecer seu cliente. Nós vamos falar isso muito sobre amanhã, vamos falar muito ainda sobre isso. Mas se você está desenvolvendo um produto que as pessoas não podem comprar, é um risco, entendeu? Você tem que conhecer bem o que você está desenvolvendo e para quem é, entendeu? Se elas não podem comprar, não é uma boa ideia lançar ela agora, entendeu? Mas vamos falar mais sobre isso aí. E a importância de ter uma estrutura física para o projeto, vamos falar muito isso aí no dia 8, dia 8, quando a gente vai falando de recursos chaves e atividades chaves, parcerias chaves. Pode ser que, eu não sei qual é o business, mas pode ser que um coworking funciona. Mas é algo de utilidade pública. Ok. Tem- não tem coisa mais importante do que saúde e educação na minha cabeça, né? E até hoje. E a gente ainda está em terra devastada. Eu estou falando aqui de um projeto de educação que a gente está trabalhando que tem. Não é o fato de ser utilidade. Eu não penso nesse formato. Então, posso estar completamente, redondamente enganado, entendeu? Mas eu não penso nesse formato. Eu não penso o seguinte: o que faz esse negócio ser viável é a sua capacidade não é isso, não é o fato de ser utilidade pública que a tecnologia vai emergir. Tá tendo o que eu estou falando aqui é o contrário disso, inclusive. Está emergindo uma série de tecnologia e você, com a inteligência e com a visão de futuro, vai conseguir entender como esse mercado vai se comportar, qual é a tecnologia viável desse momento e lançar o seu produto. É sobre isso. É sobre isso. Então, o que eu estou passando aqui é conhecimento e não imaginação. Imaginação é o trabalho que vocês vão desenvolver. E imaginação é muito maior que conhecimento. Uma outra tendência fortíssima que eu estou estudando muito é essa parte de realidade misturada, mixed reality, que é onde você mistura a parte de realidade aumentada e realidade virtual. Então, só para quem não conhece, realidade aumentada é quando você coloca objetos virtuais dentro de uma cena real. Então, para dar um exemplo mais simples possível, Pokémon Go. Então, você está vendo ali um Pokémon naquele campo onde não tem um Pokémon. Na verdade, aquilo ali é realidade aumentada. Realidade virtual, não. Realidade virtual é uma simulação gerada pelo computador em 3D em que você interage com ela. Aí, por exemplo, um Call of Duty ou alguma coisa similar poderia ser. Ainda mais quando você está usando um headset. Então, qual é a arena que nós temos hoje em relação à realidade aumentada e realidade virtual? A arena é a seguinte: realidade virtual vai ter um crescimento exponencial gigantesco nos próximos anos, gigantesco. Você tem aí, na minha opinião, e eu tenho estudado isso bastante, Facebook com o Oculus Rift, a HTC com o Vive, principalmente esses dois, muito, muito forte como headset para virtual reality. Qual a dificuldade? A dificuldade é que um cara como esse aqui, vou mostrar aqui para vocês. Não, não tá aqui, ó, casar. Tá aqui. Ups. Isso aqui é o cardboard, né? Imagino que a maioria de vocês conhece. O cardboard é uma forma simples de você. Isso aqui custa $15, né? Você coloca o seu telefone aqui. Você coloca o seu telefone aqui, mexe isso aqui e você tem aqui uma visão de realidade virtual, né?
Isso aqui tem 3 graus de percepção. Em geral, você está parado e você consegue utilizar e visualizar alguma coisa aqui. Quando você está trabalhando com o Rift é essa carcaça aqui todinha. E ele precisa de um computador igual esse meu aqui, eu comprei, que está na faixa aí de $1.000, 1.000 e $1.500. Esse aqui, como é notebook, ele é um pouco mais caro, é $1.700. Então, por quê? Porque o óculos Rift, ele precisa de 3 entradas USB 3, mais um HDMI e mais uma série de coisas. Entendeu? Então, o que acontece? Mais série de coisas não, mais processamento. Então, o que acontece? Na minha opinião, isso é um protótipo. Eu sou um early adopter. Paguei os caras para os caras terem um produto incompleto. Na minha opinião, ele já avança em relação ao cardboard porque ele te dá 6 graus de percepção. Aí é um assunto mais para frente. Mas o que acontece? Você pode andar, e você andar numa área confinada e protegida por ele, você pode andar. Então, o Vive, a HTC com o Vive e a Oculus com o Rift que estão liderando isso aí hoje. Então, a Oculus agora é Facebook, né? O Cardboard é o Google. O Google está muito forte com isso aqui, principalmente pelo custo, custa $15. Tem uns mais sofisticadozinhos. Cadê? Tem uns mais bonitinhos que custam $20, $30. A gente vai estar levando tudo isso aí para o coworking. E a ideia de Brasília, a gente vai estar isso aí para quem quiser estar trabalhando. A tela tá preta porque eu estou vendo, eu coloquei aqui. Isso, quando eu mudo a tela. Mas vocês veem o meu vídeo. Vocês não estão vendo o meu vídeo? Não? Não, né? Ah, vídeo ok, tá. Então, legal. Ah, que podia deixar lá e ver o vídeo, tá na mesa. Tá bom. Então, cara, muita coisa para se fazer. O que essas empresas estão fazendo? Aí você vê o gráfico. Eu vou buscar esse gráfico, vou atualizar o slide e vou deixar para vocês. Esse gráfico, o mercado de headset ele é gigantesco. Porque, na verdade, qual é a minha opinião? O mercado de headset ele vai ser viável. Isso foi falado na CES aqui em Las Vegas no início do ano. Pelo cara da Oculus, inclusive. Então, não é uma opinião minha, uma informação bem balizada. É, Ele, na verdade, vai ter que convergir para mobile. Isso aqui não é um. E tem que ser $400, tem que ter aquela parte de preço. Então, ele vai se tornar ainda mais viável. Entendeu? Então, qual é a aposta dos caras hoje? VR content. Quem vai vingar? Aí pensa na mesma ideia do. Pensem na mesma ideia do telefone. Quem vingou? Quem tinha mais app? Android e iOS. Quem vai vingar, na minha opinião, vai ser quem tiver mais content. Então, você tem muito investimento no mercado para quem está criando conteúdo de realidade virtual. Realidade aumentada. Realidade aumentada é uma arena linda, linda. Tá? Assim, quem está nela? Magic Leap, que o Google comprou. A Meta, que é uma empresa sensacional aqui de Seattle. E a Microsoft com o HoloLens. Então, a Microsoft e o Magic Leap e Meta estão fazendo exatamente isso. É um óculos, também ainda protótipo. O HoloLens custa. O HoloLens é $3.000. E você não compra, você tem que pedir lá, entrar na lista. Eu já pedi lá, já estou na lista para tentar comprar isso. O Meta também. O Magic Leap. O Magic Leap é a mesma coisa. O Meta está lançando a nova versão dele agora. E basicamente o que ele é? Ele é um capacete gigantesco como esse aqui, só que ele tem, você vê, é um glass. Ele tem um glass. E nesse último curso eu conheci do Baidu, que é ele é bem mais sofisticadinho, ele parece na minha opinião, né? Ele parece mais lembra mais o antigo o Google Glass. Tá?
Então, essa que é a arena. Então, cara, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita. Áreas que estão prometendo: educação, saúde. Então, por exemplo, a Pearson, que é uma empresa gigantesca de educação aqui, muito material de várias faculdades e escolas aqui são da Pearson, ela investiu agora pesado. Então, ela está fazendo alguns laboratórios para começar a dar aula de enfermagem, que a pessoa vai, usando o HoloLens vai começar a ver as veias, onde é que é o procedimento, aumentar, incrementar informação para as pessoas poderem fazer melhor o seu trabalho. E como ferramenta de educação, é uma ferramenta fantástica. Imagina, isso é aquele exemplo que eu estava falando. Então, o Google lançou, por exemplo, o ano passado, o Google Expedition. O Google Expedition, o que acontece? A, o professor baixa as fotos, 360 graus, tirado com a câmera, pode ser como essa aqui, e aí no Google é mais sofisticada. Então aí o professor vira um servidor, ele se conecta no Wi-Fi e ele fala que ele é um servidor, ele fala que ele é o líder, e aí as crianças falam que elas são follower. E quando e aí as crianças colocam lá, ficam ansiosas, ficam lá olhando o trocinho, quando o professor libera, elas olham. Cara, é fantástico. Você vê o vídeo disso aí, é Google Expedition. É um negócio fantástico ver como as crianças ficam loucas quando elas veem essa possibilidade. O menino era louco por prédio, ele viu um prédio e ficou maluco. O outro queria conhecer um país. Tem gente fazendo Roma antiga, tem gente. Tem muita coisa sendo feita aí. É bem interessante. E assim como tecnologia, tem os mercados que estão em disrupção. Então, lembrando sempre da teoria do. Deixa eu ver, antes de entrar em mercado, né? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Ah, Nintendo também, né? Tá. Não, sim. Eu imagino que tenha. Eu não conheço o que a Nintendo está fazendo. PlayStation, a Sony com PlayStation também. Tá bem nessa arena. Tá bem nessa arena. Eu. Eu aposto todas as minhas fichas, todas elas, na Vive, mas eu aposto mesmo no Rift. HTC e Facebook, na minha opinião, vão andar bem aí. Mas é aquela coisa tipo comentarista de futebol, entendeu? Tá falando que não, daqui a pouco o cara vai lá, mete o gol e você fala, não, ó, falei, o craque sempre disso, né? Tava jogando mal, mas fez. É o que eu penso, por exemplo, em relação à Apple. Não estou vendo a Apple nisso, mas você não pode deixar de imaginar que a Apple pode se tornar um player. Mas o que a gente conhece hoje, eu fiz alguns cursos, por exemplo, na Upload Collective lá em São Francisco, que é um coworking de VR. Só tem HTC e Rift. Quatro categorias de startups, né? Lembrando, a gente vai falando um pouquinho só para relembrar isso várias vezes que a gente falou ontem, e vamos falar isso mais outras vezes, que está dentro da ideia do Startup Playbook do Steve Blank. Geralmente você tem quatro tipos de startup em relação ao mercado. Você está lançando um novo produto e o mercado já é existente. O PayPal, por exemplo, né? O mercado já existia de pagamento, ele estava só criando um novo produto ali, um novo produto e um novo mercado. Então, na verdade, está criando um novo mercado, né? As pessoas não estavam habituadas a isso. Eu acho que é mais ou menos o que o Marcos está falando em relação à questão de utilidade pública. É um novo mercado que está sendo criado, um novo produto e um mercado ressegmentado. Então, geralmente, você é um operador de nicho ou você tem um baixo custo, mas você entendeu que aquele mercado poderia ser fatiado e ele é significativo para você criar esse seu produto e lançar em cima dele. Ou mercado clonado, você pega uma ideia similar e aí você transforma o produto com o cara, faz um copycat ali do produto do cara e lança naquele mercado ali. Você clonou um mercado que o cara, a partir de uma ideia já realizada. Então, pode ser até, por exemplo, o mercado americano tem isso, não tem no Brasil ainda, pode ser uma forma de você trabalhar de forma bem rápida. Já é bem conhecido. Isso aí é muito importante porque
na visão do Steve Blank, que eu acho que é muito interessante para as startups trabalharem, é que você consegue prever quais são as dificuldades que você tem aqui. Quando você sabe em qual categoria a sua startup se encaixa, você consegue prever qual é a dificuldade que você tem com o early adopter e com os visionários e qual é o salto que você vai ter que fazer para o mainstream. Então, quando a gente vai falando, a gente vai retomar esse assunto aqui novamente, quando a gente vai falando de target market, eu acho que é no dia 5. E nós temos várias áreas de interesse no cotidiano, mas aí seguem algumas do que a gente tem, porque a gente percebe que ela está, né, desrompendo, né, estão tendo disruptura. Ainda a gente acredita que tem muita disruptura na parte de comércio eletrônico e consumo. Saúde e bem-estar tem muita oportunidade. A gente acredita que é um mercado que vai mudar completamente. Educação, a gente está. Na verdade, a educação hoje ainda é mais ou menos como era no início do século XX. Né? Alimentação, a forma como as pessoas se alimentam, como elas se tornam saudáveis. Aí não era alimentação, mas está bem ligado também com a ideia de saúde e bem-estar. Online e offline, cada vez mais as transações ainda tem um número assustador, parece que ainda não sei quantos por cento das transações ainda são offline, então cada vez mais as coisas offline vão para o online para o offline. Internet das coisas, eu falei, entenda a internet das coisas como segmento de mercado. Um mundo interconectado, então ali tem muita área para trabalhar. Fintech, desromper os bancos, desromper as seguradoras. Acredito muito que vão vir projetos interessantíssimos. Eu Aqui tem, por exemplo, um aplicativo chamado Venmo. É tipo uma rede social que você troca dinheiro, né, com as pessoas. Então, a gente a gente tomou uma cerveja, alguém pagou eu paguei a conta usando esse cara. Então, lembra sempre, né, aquela questão do jovem lá que a gente falou. O jovem, ele quer ter uma nova forma de relação. Então, é uma ferramenta social para você compartilhar e trocar dinheiro e pagar. Eu mandei um FedEx para você, você me paga por isso. Economia compartilhada, né? Então você é o caso aí de um monte de empresa está fazendo algo similar e o Airbnb, você tem alguma coisa que você pode trabalhar com o que você tem e colocar isso em rede e a comunidade ficar utilizando e você ser remunerado por isso em várias outras formas, só para dar um exemplo. Agropecuária, a gente comentou até aqui anteriormente, então é um mercado que vai desromper, certamente, tem muita coisa para criar, ainda mais no Brasil. Saibam, se vocês não sabem, o Brasil é um país agrário, né, pecuário. O que mais se vê, quando a gente fala as commodities tiveram problema no Brasil, é porque você tem ali problemas principalmente nessa questão de soja, milho, gado, então tem muita coisa aqui para criar, um mercado muito grande. E microdeslizamento limpo, você está falando de extração, extrativismo, então tem muitas formas de você fazer o que é feito hoje de forma limpa e adequada, né? Deixa eu tirar o vídeo aqui. Eu não estou vendo que ele está. Era isso. Basicamente é isso que nós estamos falando. Eu já fechamos aqui. Nós já aceleramos a mais o tempo, foi mal. Então, mas basicamente é isso aqui. Nós vamos começar agora a falar da startup em si. Então, esses 2 dias foi preparando o seguinte: como é o seu time? Qual é a razão do seu time para esse negócio que ele está montando? Qual é a visão de futuro que o seu negócio tem? Então, nós estamos falando muito sobre visão. Visão e estrutura do seu time. Por que o seu time é relevante para essa startup que você está montando, para esse negócio, para nesse segmento de mercado que você vai atuar? Então, você tem que ter uma visão de startup muito clara. E agora a gente vai começar a falar a partir de amanhã de estratégias e produto. Primeiro a gente vai falar de estratégia, que a gente vai falar muito de custom development e o que é diferente isso em relação a product development. E quando você já tiver um produto, como é que você faz otimização e como você concilia custom development e product development ao longo aí do treinamento, tá bom? E é isso, né? Aqui hoje foi só para estimular para vocês o tanto de coisa que está acontecendo e não esqueça, né, que isso aí, né? Imaginação é muito mais importante que conhecimento. O conhecimento ele é limitado, né? Porque é o que nós já sabemos e o que nós entendemos. Enquanto a imaginação
tem todo mundo ainda para ser feito. O que, que pode ser feito ainda? Então, é o que a gente aposta, é o que a gente espera, e vai ser um prazer imenso trabalhar com vocês aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O ramo de energia. Talvez para a gente conhecer, não conhecer tanto, mas, por exemplo, a SolarCity aqui está gigantesca, viu, Alex? É, mas ontem eu comentei um pouquinho, né, sobre o quanto baixou em valor a, a questão do como é que era? O valor do chip de gigahertz da energia em relação ao que já foi, né? Então, é um mercado que, e num país solar como é o Brasil, é no sense realmente a gente não utilizar. Pessoal, só eu vou ver, se alguém tiver mais uma pergunta ainda vou responder mais uns 5, 10 minutinhos, tá? Mas só lembrando que amanhã é um outro horário, amanhã às 14. Não é isso, Henrique? Exato. Amanhã às 14 horas. Amanhã e E domingo. só aproveitando o espaço aí, Wesley, a gente vai compartilhar todo o material lá no Slack. Eu mandei convite para todo mundo que se inscreveu no Simpla. Então, se tiver alguém na sala que não conseguiu ter acesso ao Slack, levanta a mão, manda e-mail para mim, henrique.cotidiano.com.br, que eu tento apoiar vocês aí. Então, também criei uma sala privada só para essa turma, chamada Pré-Camp 3, e convidei todo mundo também. Então, pessoal, acho que esgotei, foi bom, que eu, à medida do tempo já fui respondendo algumas perguntas. É, Então, queria agradecer aí a todos vocês. Fiquem, por favor, fiquem à vontade de mandar aí qualquer sugestão, eu agradeço muito. É, Amanhã vai ser o mesmo link que o Dudu está falando aqui. Nos vemos amanhã. Vamos estar gravando, a vantagem de estar aqui é a vantagem de interagir. E fiquem à vontade de perguntar, mandar informação. A gente vai estar se interagindo aí, vão ser mais 8 dias aí pela frente para a gente trabalhar esse conteúdo, tá bom? Obrigado aí e até a próxima.